Transtorno de personalidade é quando você está falando, muito mais do que uma doença, está falando de um jeito de ser da pessoa, que é uma maneira dela ver o mundo, dela interpretar o mundo ou agir no mundo. Por exemplo, a personalidade, você tem 50% a 60% de uma influência muito forte, genética, e você tem ali 40%, 50% do que você vivencia. É o que a gente chama de temperamento, que é essa parte mais genética, e de caráter. Personalidade é uma junção de temperamento, genética, herdado, e caráter, que é aquilo que você vai formando conforme você vai tendo episódios, dependendo do meio social, dependendo dos valores que são passados. Então, quando a gente fala transtorno de personalidade, é disfuncional. Um transtorno de personalidade traz uma disfunção, mas se caracteriza basicamente pelo jeito que a pessoa é e se apresenta. Vamos à essência da coisa. Qual é a essência da personalidade histriônica? O histriônico é uma pessoa que ele tem uma necessidade muito grande de chamar a atenção, de ser visto, e principalmente com a questão física. Ele não tem muito a questão de querer ser percebido por um dom, por um talento. Ele tem a necessidade de se mostrar fisicamente extremamente sedutor. Extremamente sedutor, usa muitas roupas provocativas, de seduzir. Então, a personalidade histriônica tem uma necessidade de sedução muito grande e de se tornar íntimo de quem ele gosta. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa histriônica hoje e trocou assim, oi, prazer, numa festa. Ela é capaz amanhã de dizer, de te chamar na rua, Beazinha, Aninha, como se fosse uma pessoa muito íntima sua. Então, é uma necessidade de ser importante, e principalmente na questão estética. Então, o histriônico, ele chega chegando e ele é muito sedutor, se faz íntimo muito rapidamente, que é uma necessidade da pessoa chamar atenção, principalmente pelos seus atributos ou pelas suas qualidades, basicamente física. É uma necessidade. Então, são pessoas que você até acha assim, do tipo assim, nossa, essa pessoa é tão íntima minha, não lembrava daquela pessoa. Então, são pessoas que tendem a uma sedução muito grande e também gostam muito de um drama. Os histriônicos são muito dramáticos, assim, no sentido de gestos, de contar como sofreram, como foram. Tem uma carga dramática muito grande, muito grande. Então, eu diria que essa é a essência do transtorno de personalidade histriônico. Essa coisa sedutora, essa coisa muito dramática. Mas o narcisista não tem isso também ou não? Olha, tem coisa. Os transtornos de personalidade tem que ter muito cuidado que eles podem confundir. São diferenças muito sutis. Mas o narcisista em si, a essência do narcisista é ele se sentir superior a tudo e a todos. Não especificamente na questão física, também na questão física, mas de se sentir superior intelectualmente. Ele se atribui valores em termos intelectuais, de talentos, de dons ou de beleza, muito acima do que ele tem ou do que ele gostaria de ter. O narciso, ele precisa de aplausos. Então, ele é aquele cara ou aquela mulher que vai falar com você, a conversa dele vai ser falar dele. Ele não fala de outra coisa. O histriônico não, o histriônico vai falar de muitas coisas, tá? Mas te seduzindo. O narciso, ele vai falar de muitas coisas, mas desde que seja dele, né? Então, ele não quer... Não tá ligado só ao corpo, né? Ele quer que você seja um fã, que você aplauda, que você seja um espectador e que acha a história dele linda, maravilhosa, e ele se acha assim realmente, né? O histriônico não, ele quer mais te seduzir. O narciso, ele quer o seu aplauso, ele quer a sua constatação do quanto ele ou ela são maravilhosos. É muito difícil levar um papo com um narciso. Aproveitando isso, a gente vai seguir com o narcisista, diferenciando do border. Narcisista do borderline, vamos lá. O narcisista, então, aquilo que eu falei, a essência dele é querer ser o centro das atenções, por tanto que ele é bom, maravilhoso e fantástico. Ele não vai falar de você, ele não vai te ouvir. Tem um egoísmo muito grande. Já o border, não. O border, a essência do border é querer não ser rejeitado. Ele quer o seu amor, a qualquer custo, né? Ele quer um amor para chamar de seu.
O border, ele não tem uma identidade, ele se acha uma pessoa muito inferior, ele busca a identidade dele no outro, por isso que ele se torna muito facilmente um dependente afetivo de outra pessoa. A essência do border é justamente não ter identidade, a identidade dele está no outro. É diferente do narcisista. O narcisista, a identidade dele está nele, totalmente centrado nele. Coitado de um border que cai perto de um narcisista, né? Em geral, o border que atrai o narcisista é dentro de uma relação tóxica, onde o narcisista vai querer que o border seja aquele que está aplaudindo o tempo todo, dizendo o quanto ele é bom e maravilhoso. E muitas vezes o border se submete a isso, para ter esse amor a qualquer custo. Entendi. É sutil. Narcisista e psicopata. O narcisista pode ser psicopata? O psicopata, qual a essência do psicopata? A indiferença total para o outro, né? E não necessariamente ele quer ser aplaudido, ele só quer chamar a sua atenção para te usar como ele quer. Ele não quer um aplauso, ele quer te enganar. A sedução do psicopata não é a sedução do histriônico, não é a sedução do narcisista. É a sedução para poder você ser uma presa fácil para ele tirar de você o que ele quer, né? Status, poder ou diversão, ou isso tudo, né? Junto. Então eu diria que a essência do psicopata, além da indiferença, é a perversão, porque ele vai tirar de você tudo e ele vai gozar com isso. O gozo do narcisista está em você achar ele maravilhoso. Ponto. O gozo do histriônico está em te seduzir e se sentir íntimo. E o gozo do psicopata está em você tirar de você tudo e depois ainda falar assim, é um idiota, é um otário. Então, assim, é uma perversão. Tem uma maldade, tem uma frieza com uma maldade muito clara. O narcisista, por exemplo, todo psicopata é narcisista no sentido de megalomaníaco. Ele faz, mas aquilo é tudo muito uma cena para distrair e te roubar, digamos assim. Roubar tua alma, roubar tuas coisas. Mas assim, você é um objeto para ele. O narcisista, ele quer você para ter um fã, ter um aplauso, ter um chat. É mais do que um fã. É isso que eles estavam perguntando exatamente aqui, né? Então, assim, todo psicopata, ele tem muito de narcisismo. Tem. E já o narcisista, nem todo narcisista vai ter perversão. Do tipo assim, querer que você sofra para gozar com aquele sofrimento. Não. Ele quer você aplaudindo ele e achando ele o máximo e fazendo ele se sentir a pessoa mais amada, mais adorada, mais admirada. Não necessariamente um sofrimento. Ele pode até provocar um sofrimento com isso. Agora, é importante a gente entender que tem muitos, por exemplo, muitos psiquiatras e, de forma geral, a DSM-4, o DSM-5 agora, né, a classificação americana, coloca que essas personalidades podem ser comórbidas, ou seja, você pode ser também comorbidade com psicopatia, com narcisista. Eu não concordo com isso, porque personalidade é uma coisa tão forte que ela tem sua essência. Então eu sempre digo, pode ter uma essência, por exemplo, o psicopata, e aí o narcisismo vem como um sintoma, mas a gente sempre vai identificar a essência de cada personalidade. Não dá para ter duas personalidades, entendeu? Tipo assim, é narcisista, é psicopata, é borderline. Não é assim. Então a gente é histriônico. A gente tem que ver a essência, porque ele pode ter alguns sintomas, mas não está na essência. A gente tem que fazer o diagnóstico da essência. Psicopata e o narcisista não tem um tratamento. Não, a questão é o seguinte, todo transtorno de personalidade não tem uma medicação, porque é um jeito de ser e de ver. Você pode fazer uma terapia, né? Todas as transtornos de personalidade são difíceis de tratar porque requer a pessoa mudar um padrão. Ela tem que querer muito para mudar. No caso do psicopata, ele não vai querer mudar, porque assim, ele tem prazer com isso. Nas outras, tem um sofrimento, porque assim, o border, se não encontra o amor, ele sofre, né? O histriônico, se ele vê que essa sedução toda não leva a nada, porque a sedução com 18 anos é muito bom, com 30, com 40, com 80 não dá para seduzir desta forma. Então ele sofre. Quando há o sofrimento, a pessoa busca algum. Agora, quando não há, é muito difícil. Então, assim, tem tratamento?
tem, mas o tratamento de transtorno de personalidade é psicoterapia e muita vontade de mudar. De querer mudar. Eu acho que a gente tem que entender que o narcisismo é um transtorno de personalidade, ou seja, novamente aquele conceito que antes de ser uma doença é uma maneira da pessoa existir nesse mundo. No caso do narcisista, quando a gente fala numa personalidade narcisista, a gente está falando de uma pessoa que tem uma disfuncionalidade na sua autopercepção. É uma pessoa que se percebe extremamente grandiosa, uma pessoa que se percebe merecedora de tudo, que acha que todas as pessoas ao seu redor não estão suficientemente qualificadas para estar com ele ou com ela. Então, assim, é uma autovisão muito negativa dos outros e de uma arrogância muito grande. Se a gente for pensar bem, o narcisista, lembra aquela musiquinha, que eu não me lembro do autor, que era Quando Deus Te Imaginou, ele estava namorando. Essa música é mais ou menos, a gente lembra o narcisista, porque o narcisista acha que realmente Deus gastou um pouco mais de tempo e usou um pouco mais de material qualificado para construir aquela pessoa. Então são pessoas que se veem extremamente superiores aos outros e acabam tendo muito pouca empatia, porque o outro, seja na relação afetiva, seja na relação profissional, seja na relação familiar, o outro está ali para idolatrá-lo, para servi-lo e para reconhecer o quanto ele é bom. Então, é uma relação que pode tender, e na maioria das vezes tende, para uma relação abusiva com quem ele se relaciona. Ele está sempre certo, né, Bia? Ele está sempre certo, e mais do que está certo, ele está sempre querendo que você reconheça, admirá-lo, mas admirá-lo de uma forma quase idolatria, né? Então, um narcisista grave, a gente pode dizer que ele tem ali um pouco de... ele tem um pé na psicopatia, no sentido da ausência de empatia pelo outro, no sentido de usar o outro para se tornar cada vez mais grandioso. Então, são pessoas que têm, muitas vezes, um caráter bem duvidoso, no sentido de se relacionar com os outros. Esse sentimento de merecimento que eles têm? É porque para eles são uma obra-prima. É quase como se tivesse assim, como se a gente for ver as obras-primas do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, eles se acham que realmente foram criados por um artista muito mais poderoso. É muito chato se relacionar com um narcisista, porque ele é a autorreferência de tudo. Ele é a autorreferência do que é bom, do que é maravilhoso. É uma arrogância muito grande. Falta uma humildade básica, porque assim, todos nós, né, nós somos do gênero humano, né? Então, assim, isso já equipara a gente, de uma certa maneira, com todos os outros seres humanos. E para o narcisista isso não existe. Ele realmente é um privilegiado e que requer que todos os outros reconheçam isso e que paguem por isso, né? No sentido, o narcisista, ele não acha nada demais você pagar coisas para ele. Ele acha até que isso é obrigação sua, para tê-lo ao seu lado. Então, é assim, olha o quanto eu sou interessante, o quanto eu sou bonito, o quanto sucesso, eu sou... riqueza, e para eu estar perto de você, você nada mais justo que é justo de você pagar que essa você conta, pague de por você isso, estar. entendeu? Então, assim, não há uma troca. Se relacionar com o narcisista, se relacionar com vazio. E quando você fala de relacionamento, aí a gente já abre um leque, porque o povo gosta desse tema, né? Como a gente consegue identificar se eu estou me relacionando com um narcisista de um psicopata? Aí é o tamanho da frieza, né? E as atitudes. O psicopata, ele cai numa perversidade. O narcisista nem tanto. O narcisista, ele cai muito mais numa utilização do outro. E ele não percebe, assim, que ele está sendo mal, né? Ele acha que é sempre bonzinho, né? Já o psicopata, ele tem esse prazer. Não, o psicopata, ele sabe que ele é mal, que ele é um predador. Já o né? narcisista ele não, tem um ele prazer. quer ser sempre bom, né? O narcisista, ele realmente acha que as pessoas devem a ele. Qualquer tipo de paparico, qualquer tipo de privilégio, ele se acha merecedor. E é interessante porque muitas escolas de psicologia colocam o narcisismo como uma pessoa com uma autoestima baixíssima.
Eu tenho umas dúvidas em relação a isso. Eu acho que a autoestima baixíssima é de quem se relaciona com o narcisista. São os parceiros, são as pessoas que estão ali e que entram nessa coisa de achar realmente que tem Eu acho que é a vítima do um narcisista. mito, né? Eu acho que a vítima. Porque eu acho assim, eu acho que mais do que uma baixa autoestima, o narcisista ele tem uma necessidade de ser centro, de ser idolatrado. E eu acho que isso acaba construindo uma visão de si mesma de que ele realmente é grandioso. Ele não se vê como uma pessoa que precisa aprender mais, que precisa saber mais. Ele não tem humildade do aprendizado, de trocar, por exemplo, uma pessoa pode se relacionar com uma pessoa que não é tão bela no conceito, mas é uma pessoa muito interessante, que te dá conteúdo, que te dá boas gargalhadas. Para o narcisista não existe isso. Para o narcisista, o outro é obrigado a satisfazê-lo a todo tempo e, de preferência, a pagar por isso, porque ele é uma companhia absolutamente agradável, na opinião dele. Então, eu questiono muito essa questão da autoestima. Eu acho que é uma disfuncionalidade de autopercepção. E esse conceito de mãe narcisista? Cai na mesma questão. Ser filho de uma mãe narcisista é muito difícil, porque aquela pessoa que tem que ajudar a construir a sua estrutura, a sua autoestima, a sua autopercepção, ela vai dar muito pouca atenção para isso, porque ela vai demandar desse filho uma atenção exclusiva. Tipo assim, quanto uma mãe é boa, quanto uma mãe é maravilhosa, e é muito difícil. E aí a gente identifica muito assim, aquele adulto de hoje, quando ele está inseguro, e quando você vai buscar na famosa linha do tempo, né, aquela coisa que os pais, a mãe sempre colocou, você não vai ser nada, sou eu que estou te ajudando. Então tem um pouco disso, né, essa pessoa. Eu acho que tem 3 tipos de mãe que são muito difíceis. Isso não quer dizer que elas não amem, mas amam de uma forma que é muito difícil na formação da identidade do filho. Eu acho que uma mãe narcisista dá ao filho uma insegurança muito grande, porque assim, toda a referência de bem-sucedido está nessa mãe que se autoproclama sabedora de tudo, que não tem humildade de aprender, até com seu filho, porque nós aprendemos com as crianças, né? Então, assim, é muito difícil porque esse filho ou essa filha, eles se criam sempre com a coisa da crítica, porque eles têm dificuldade de entender se aquela mãe era narcisista ou não, eles não têm como saber. Como a mãe psicopata, né? Uma mãe perversa, fica muito difícil para o filho evoluir e entender que tem uma mãe perversa, porque em princípio mãe é Nossa Senhora. Então todo mundo quer e faz o projeto de sua mãe ou idealiza sua mãe como uma coisa boa, associa uma coisa boa. E uma outra mãe também muito difícil é a mãe borderline. Por quê? Pelo excesso de emoção. Então, pelo excesso de carência, ela muitas vezes se utiliza. Ela é como se o filho tivesse que preencher todo o seu vazio emocional. Então, ser filho de uma dessas 3 personalidades é muito difícil. Elas amam, mas a forma de amar vem com a disfuncionalidade das personalidades. Então, podemos ir fechando pensando na ausência da empatia. Se a gente conseguir identificar aquela pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro. Porque se ele é o centro do mundo, se ele é o centro do que há de melhor, o outro, necessariamente, ele está abaixo. E uma coisa que chama muita atenção nos narcisistas é a inveja. Né? Um grande invejoso é um tipo de narcisista. Ele não tolera que o outro tenha algo melhor que ele ou que se destaque de uma forma. Então eu diria que para começar a pensar numa personalidade narcisista, essa questão dessa arrogância, né, de uma pessoa que não tem humildade do aprendizado, não tem humildade de saber que a gente aprende até com um pescador, né, com uma pessoa muito humilde ou desprovida de qualquer fator cultural que o favoreça, e também a questão de ser uma pessoa muito incomodada com o sucesso dos outros. Ele sempre se acha invejado, mas ele não percebe o quanto ele é invejoso, né? Exatamente.